Oi, tudo bem? Vamos falar sobre Deus, né? E eu gosto de falar como Deus é, como Deus age e o que Deus espera. Bom, Israel, que nós somos o novo Israel, nós cristãos, né? O povo de Israel, Deus tirou da onde? Ele tirou da escravidão. Quer dizer que Deus pegou um povo que era escravo, tá? Que estava lá jogado, que só prestava para trabalhar e ser abusado, espancado. Então, com certeza que eles não tinham regras de higiene do jeito que Deus queria, que eles perderam, né? Foram 450 anos de escravidão. E nesses anos todos, eles foram, tipo, tratados como animais. E a pessoa que é tratada como um animal, ela vai perdendo sua essência divina. Então Deus trouxe os mandamentos, ele trouxe toda uma regra de educação e de higiene, tá? Então Deus quer pegar um povo que tá na escravidão, que tá sem norte, porque tem pessoas que são boas, mas não tiveram uma orientação. Tipo assim, se tu olhar para a rainha da Inglaterra, agora é o rei Charles, os filhos deles vão para escolas muito boas. E lá o que eles têm? Eles têm aula de tudo, aula de etiqueta, de como se portar, como ser humano decente. E hoje em dia parece que isso é feio falar a verdade é feio, é ofensivo, não para falar a verdade só te ajuda. Tu já viu o rei Charles ser mal educado, grosseiro? Não, porque as pessoas têm educação. E Deus quer que você seja um rei, né? Que eu já li aqui que nós reinamos em lugares celestiais, uma princesa, um príncipe do reino de Deus. Deus não quer que você seja um animal. Deus não quer que você seja um porco relaxado. Não. Deus quer te ensinar a se portar. E estão dizendo que isso é feio. Aí tem filme que ensina que é feio ser educado, novelinha, sabe? Para idiotizar as pessoas. Mas a Bíblia vem querer reverter isso aí. Porque a gente espera que um rei seja como? Educado, apropriado, sóbrio, né? E é isso que a família real. Se olhar para a família real da Inglaterra, você vai ver eles super educados, né? E é isso que Deus quer pro povo dele, tá? Então, a forma de falar não importa. Importa é o resultado, é que a pessoa entenda, tá? Então, tá lá em Mateus 12, o 43, o 44 e 45, os versículos, né? Que Jesus fala sobre o espírito, quando ele se refere ao diabo, ele se refere a espírito imundo. Então, imundícia, falta de educação, falta de respeito, vem do diabo, não vem de Deus. Então, quando alguém falar uma coisa assim forte, Jesus também falava espírito imundo, tá? O espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos em busca de repouso, e não encontrando, diz: voltarei então para a minha casa de onde saí. Voltando, acha desocupada, varrida e ornamentada. Quer dizer, as coisas de Deus é limpeza, é ordem. Então, leva consigo outros 7 espíritos piores que eles, quer dizer, mais imundo que eles. E entram para habitar ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração má. Então, Jesus se refere ao demônio como espírito imundo. E quando Jesus entrou, libertou aquela casa, que aquela pessoa foi liberta, que representa, essa casa representa a pessoa. Tipo assim, a pessoa manifesta com o demônio, ou alguém expulsa o demônio dela. Quando sai aquele espírito imundo, sai toda a sujeira de dentro dela, a mágoa, a tristeza, falta de respeito, tudo. Aí quando aquela pessoa volta a pecar, aqui tá simbolizando que ela estava limpa e de novo volta a imundícia, tá? Então Deus gosta sim de limpeza, Deus gosta de ordem, Deus deseja que as pessoas não ajam como os escravos do Egito, e sim como príncipes do reino dele, tá bom? Tá em Deuteronômio 23, do 12 ao 13. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. E entre as tuas armas terá uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, né? Então com ela cavarás e virando-te,
cobrirás o que defecaste. Deus mandou ter educação e não defecar em qualquer lugar, né? Que é aquela coisa que fala cagando e andando, não. Tu cagou, tu volta para, tu cagou, tá com as pernas para frente. Tu te vira, pega a pá, cava a terra e tapa a tua sujeira. Limpa a tua sujeira, né? E a gente vê muito carnaval, eu tenho pavor, porque nas ruas, a pessoa caga e mija na rua, aquele fedor, aquilo ali é coisa do diabo, não é de Deus. Cago na rua, mijo na rua, gente relaxada, nojenta, e isso Deus não quer. Deus quer que as pessoas tenham outras práticas, tá? E hoje em dia os crentes não querem falar nada, né? Ai, Jesus te ama. Jesus te ama, mas o reino de Deus tem toda uma estrutura diferente desse mundo. Jesus te ama, mas tu vai ter que abandonar as práticas porcas do mundo, tá? Êxodo 40, 29 ao 32. E pôs o altar no holocausto e a oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés, tá? Pôs também uma pia entre a tenda e a congregação e o altar, e nela pôs água para lavar, né? Higiene, é importante, higiene. E Moisés e Arão e seus filhos nelas lavavam suas mãos e seus pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. E aí você vai ver lá no Novo Testamento, o tanque de Betesda, vários tanques ali, que eu não estou me lembrando o nome deles, que as pessoas vinham caminhando para fazer as suas ofertas de viagem, elas chegavam e se banhavam para chegar no templo limpas. Então, para Israel, as ordens de Deus sempre foi muita higiene, né? O tanque de Siloé. Então, para Deus é importante. Hoje em dia, o cristianismo tá assim de um jeito que eu vou te dizer. Agora estão dizendo que higiene não é importante. Higiene é importante. Deus nunca mandou ninguém ser relaxado. Nunca, nunca. Tá? Do início ao fim da Bíblia fala. Daí, mas isso é no velho, Moisés, a gente tá no novo. Segundo Coríntios. Eu não anotei aqui os versículos, tá? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume de Cristo, né? Em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, quer dizer, a gente em qualquer lugar, seja com os cristãos, seja com as pessoas convertidas, seja fora, que a gente viva sempre em higiene e que a gente manifeste o bom perfume de Cristo. Tá? Então, muitas pessoas hoje em dia acham que Jesus não baniu a higiene, Jesus não baniu a educação. Claro que a ritualística, o excesso, o toque, a doença, Deus não se agrada. Mas Deus não baniu a ordem, a decência e não baniu a higiene, tá bom? Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos o bom fedor do nosso Senhor. Não, o Senhor não tinha fedor, o Senhor era higiênico, caprichoso. O judeu, quem já conheceu algum judeu sabe que eles são extremamente caprichosos, limpos, o alimento deles é bem limpo, eles são bem rígidos com a higiene, né? Jesus veio quebrar um pouco do excesso, né? Não precisa tu ter uma cristaleira para cada pessoa da família e só comer com os teus talheres. Também seria bom, né? Que daí tu ia saber que aquilo ali é só teu, só tu usa. Mas não te impede de ser uma pessoa higiênica, tá bom? Agora vamos para Lucas 7, do versículo 36 em diante, que vai falar sobre uma mulher, tá? Que Jesus vai mandar que seja lembrado sempre o nome dela. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e ungia com unguento.
Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, dizendo: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores que lhe deviam 500 dinheiros e outro 50. E não tendo com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu. Disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, mais se lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, tu vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Quer dizer, Jesus, quando chegava no lugar, ele lavava os pés, ele tinha higiene, tá? Mas essa regou meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Ósculo é beijo, né? O costume chegava e dava o beijinho, né? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, né? Ou até hoje o perfume tem perfume que é caríssimo, né? Perfume importado que só pessoa que tem muita grana para pagar certos perfumes. Então ela pegou o perfume mais precioso, mais caro que ela tinha e jogou aos pés de Jesus, jogou em Jesus para perfumar, né? Por isso digo-te que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem é pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E no outro vídeo eu falei sobre a reverência. Gente, não é tão feio, não sei que lugares são esses que as pessoas, que a cidade bota um bolo e as pessoas vêm até com pai. Gente, que coisa bem feia. Quem é de Deus não age assim, tá? Tu até te vira e vai embora. Porque é um absurdo as pessoas dizer que são civilizadas e se portar daquela forma. Aquilo é horrível, gente. Não dá pra dizer que é lindo, sabe? O Brasil vai ter que passar por uma educação. É ridículo. Nós não somos animais, por isso que os outros países nos chamam a República das Bananas, nos chamam de macaco, por causa dessas coisas horrorosas. Essas atitudes horrorosas. Então, tem gente que acha feio falar a verdade, mas é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sempre que alguém falar a verdade, está falando Jesus, está falando de Jesus, tá? Então, para o reino de Deus é importante sim a higiene, a educação, a pessoa saber se portar. E se tu é uma pessoa de Deus e mora num lugar que a prefeitura bota um bolo e se atraca que nem uns animais, tu ora e diz: Deus, o Senhor me fez a imagem e semelhança tua. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Eu não sou um animal. Eu vou me retirar daqui. Deus vai me prover coisas boas, deliciosas, né? E vai confiar em Deus e vai te retirar. Porque isso aí não é lugar de pessoa de Deus. Tá nesse papelão, tá? Fazendo esse fiasco. Então tá, gente? Só um beijo. Por hoje era só.